Olá, professor. Eu me chamo Rogério Dias. E eu me chamo Igor Pérez. Nós somos a dupla de laboratório e nós vamos mostrar aqui o nosso trabalho de conclusão, que é um somador subtrador completo de 4 bits. De começo, nós vamos mostrar aqui na protoboard como que ele está funcionando. Depois vou passar a palavra para o Igor para mostrar todas as possibilidades de soma e subtração. E para finalizar, mostraremos no simulador mais a fundo como que foi a lógica de montagem do nosso circuito. Vamos conferir a primeira parte. Então, professor, vamos explicar aqui na protoboard, né, como que o circuito está funcionando mais ou menos. Aqui nós temos a entrada de bits, o bit A e o bit B, certo? Aqui eu consigo selecionar a operação se é soma ou subtração, correto? Aqui, nessa parte do bit B, é onde a gente, utilizando uma XOR, utilizando a propriedade da XOR de conseguir, quando ela tem uma entrada 1 constante em uma das suas entradas, a outra entrada ela é invertida, porque na subtração a gente precisa inverter o sinal e somar 1, certo? Para somar 1, utilizando aqui no nosso somador completo, a primeira entrada de carry, o primeiro carry in, ele vai receber valor 1 também, junto aqui na soma. Então, quando eu coloco aqui na subtração, aqui ele está enviando o sinal 1 para dentro da XOR, ou seja, os números estão sendo invertidos aqui dentro, e aqui dentro do nosso somador que vai ter o carry, a primeira entrada de carry in aqui, ele vai estar somando 1 também, certo? Mas a gente vai ver a subtração um pouco daqui a pouco. Na soma, é normal. Como aqui na soma a XOR está esse menos 0, a outra entrada vai passar direto. Então os bits B, eles passam pela XOR e são mandados direto, sem ser invertidos, para dentro do somador, que está nessa parte aqui. Vou fazer uma soma aqui de exemplo. Por exemplo, vou somar 1, certo? O resultado vai aparecendo aqui. Aqui eu estou somando 1 mais 0, 1. Vou somar 1 mais 1, uma soma elementar. 1 mais 1, 2, correto? Aqui está na operação soma e aqui está 2. Quando eu colocar na subtração, ele está 1 menos 1, 0, certo? Vou colocar aqui 1 menos 3. Olha que interessante, acendeu um LED vermelho, porque está indicando que o sinal está negativo. O que está acontecendo aqui? Como eu selecionei a operação subtração, e ele está invertendo o bit aqui, está somando 1 dentro do somador, certo? E está mandando o resultado. Na propriedade do somador, quando o resultado de uma operação de subtração sai negativo, ela sai em complemento de 2. Assim como aqui na entrada. Aqui na entrada eu estou fazendo complemento de 2. E aqui na saída ele está saindo em complemento de 2 aqui, certo? Então a gente fez uma utilização da mesma propriedade de complemento de 2 para tirar o número do complemento de 2 e aparecer o bit certinho aqui, o binário certinho. Contudo, temos que indicar que o número está negativo, então a gente usa um LED vermelho. Como que ele destransforma do complemento de 2? Fazendo o complemento de 2 novamente. Utilizamos aqui um somador simples, um health adder, certo? De 4 bits. Dentro desse health adder, ele está recebendo aqui, através de uma outra XOR, invertendo o sinal, assim como essa primeira XOR. Aqui ela recebe 1 constante nas entradas e as próximas entradas são invertidas, então ele recebe o sinal invertido aqui. E ele está sendo somado 1. A partir dessa lógica aqui, utilizando uma NOT e uma INT, que a gente vai ver melhor no simulador, certo? Ele recebe o sinal aqui 1, logo ele está invertendo e somando 1, e ele mostra o número novamente certinho, certo? Como o resultado está negativo, a última saída do carry, ela manda sinal lógico alto, certo? E aí a gente usa ela para acender o LED. Agora vamos dar alguns exemplos de somatória e também vamos mostrar o funcionamento do quinto bit. Bom, observe que aqui já está aparecendo o número 5. Eu coloquei 5 no conjunto A e eu coloquei 0 no conjunto B. Quando eu coloco 1 aqui no conjunto B, ele vai fazer a soma de 5 mais 1 binário, que vai resultar em 6. Bom, agora eu vou exemplificar o número 15. Vou colocar aqui a somatória de 10, que é o bit 2, mais 5, quer dizer, o bit 2 aqui, pronto, e o bit 3, mais 5. Bom, esse aqui é o número 15. Observe o seguinte, quando eu acionar mais um número, quando eu fazer a somatória de um número a mais nesse nosso conjunto, pode ser tanto no conjunto A ou no conjunto B, a gente tem que acender o nosso quinto bit, que vai representar o número 16, e os outros tem que se anularem. Bom, eu vou colocar aqui 11 mais 5, que vai dar 16. E observe o seguinte, no somador original, a resposta vai só até 4 bits, mas no nosso somador ele tem um diferencial. A proposta desse diferencial do nosso somador é exemplificar esse quinto bit, que vai ser resultado
do carry de saída, juntamente comparando o sinal do tipo da operação. E como que ele vai estar funcionando aqui de maneira prática? Bom, temos aqui o nosso jumper que vai estar simbolizando o sinal. Ele está aqui no positivo, ou seja, está entrando o sinal 0 aqui para a nossa porta shore, ou seja, não está havendo inversão dos valores. E aí, quando a gente ativa esse cara, ele vai mandar 0 para a nossa porta norte, e essa porta norte vai fazer a inversão desse sinal. Então, quando for o sinal do tipo soma, ele vai entrar 0 na nossa porta norte e vai sair 1 dela. E quando for do tipo subtração, ele vai entrar 1 e vai sair 0. E pronto, para que serve isso? Aqui temos a nossa end. Essa end, ela vai comparar o sinal de saída do nosso último carry juntamente com o tipo da operação. Lembra que eu falei que quando o sinal do tipo da soma vai sair 1 na nossa porta norte? Esse cara vai ser importante para comparar quando que o quinto bit deve ser acionado ou não. Porque a end vai pegar o carry de saída, que vai ser do tipo 1 aqui, e vai comparar com o tipo de sinal. Ou seja, quando for soma vai ser tipo 1 da norte. End 1, quer dizer, end 1 vai ser 1, vai acionar o nosso quinto bit. E assim vai. Ou seja, quando eu fazer toda essa somatória, aqui vai se resultar em 0, quer dizer, 1, 1, 0, 1, 1, 0, e lá para o quinto bit, que no caso aqui o nosso carry de saída, vai ser exemplificado 1. E bom, quando a gente for somar números a mais, que vai estar em 16, 17, ele vai conseguir exemplificar essa resposta de maneira clara. Por quê? Vou somar aqui mais um número aqui, um número que dá 17. Aqui está 11, aqui está 5. Para dar 17, somar mais, aqui deu 17, soma mais 2. Eu somei 6 mais 11, dá 17. Ou seja, o sexto bit já está somado. Esse número a mais que eu coloquei aqui vai resultar em um terceiro número aqui na nossa porta shore. Ou seja, vai estar 1 mais 1, vai dar 0. Esse carry de saída vai para o próximo. E o número que sobra aqui vai ter uma shore lá que vai pegar o carry de entrada, vai ser 1 mais 0, que vai resultar em 1. Então esse cara aqui vai ser o 17, vai ser 16 mais 1, que vai ser o nosso 17. E assim vai para todos os outros números. Eu vou colocar um exemplo aqui, o 18. Vou colocar 7 mais 11, olha lá, 18. 2 mais 16, que deu o nosso 18. A mesma coisa serve para a subtração. Só que na subtração não tem nenhum número maior que 15, porque não é possível, né? Aqui, ó, vou colocar na subtração. Bom, na subtração, o quinto bit ele vai ser desativado. Por quê? Vai entrar sinal 1 na nossa porta norte, vai sair sinal 0 dela, e ao comparar com o carry de saída, não vai ser aceso esse quinto bit de maneira alguma. Mas aí temos o nosso bit do sinal, do tipo do sinal, se é tipo negativo, aceso para tipo negativo e apagado para tipo positivo. E bom, quando esse LED deve ser acionado? Esse LED só deve ser acionado quando a nossa porta end detectar que o nosso carry de saída for do tipo 1 e o tipo da operação for do tipo subtração. Então a nossa end vai habilitar o nosso sinal, o nosso bit sinal, que a gente vai chamar aqui. Então, professor, nós iremos iniciar a explicação do circuito utilizando o simulador Proteus para entender melhor a lógica. No nosso circuito, como já foi dito, ele utiliza 4 full adders para efetuar a soma e a subtração, e ele também utiliza 4 half adders para, se caso o usuário escolher a opção subtração e o resultado tiver expresso negativo, ou seja, complemento de 2, ele faz o complemento de 2 novamente com o intuito de retirar o complemento de 2, mostrando o resultado de maneira certa, além de ter um LED indicativo, como mostra aqui, o sinal de negativo. Bom, o início da montagem foi seguindo, como diz os ensinamentos do TOT, um somador de n bits, ele precisa, um somador completo de n bits, ele precisa de n somadores completos. Como nós escolhemos fazer um somador de 4 bits, então nós escolhemos 4 somadores completos. A implementação do somador completo, como você pode ver aqui, o circuito de um dos somadores completos, ele é baseado na adição de 2 meios somadores, certo? Pois, também, de acordo com o TOT, um somador completo ele pode ser feito a partir de 2 half adders. Então nós temos aqui o exemplo de um half adder, um meio somador, utilizando uma shore e uma end, certo? E se eu implementar 2 meios somadores, eu tenho um somador completo.
Contudo, eles têm que ser ligados utilizando uma OR, certo? Então, o funcionamento básico de um somador completo é ter a entrada do carry, o carry in, as entradas de bit A e bit B, a saída da soma e o carry out. Para ligar N somadores completos, faz necessário ligar o carry out de um no carry in do outro, para assim propagar o carry como é feito na adição ou subtração de números binários, certo? Então a soma ela é feita da seguinte maneira. Vou iniciar a simulação aqui. O usuário escolhe 0 e ele entra com a entrada de bits. Por exemplo, vou iniciar todo mundo aqui zerado. O resultado ele aparece aqui na direita, certo? O nosso simulador, como o meu colega Igor ele já mencionou, ele é um somador de 4 bits, contudo ele mostra resultados até 5 bits devido à implementação do último carry, o último carry out do nosso somador, correto? Então aqui nós temos a saída da soma em binário, utilizando LEDs, assim como o nosso circuito, sendo o menos significativo e o mais significativo, e além do sinal indicando que o número é negativo ou não. Então eu irei iniciar aqui uma soma, por exemplo, irei somar 3 mais 1, 4, certo? 0, 0, 1, 4, correto? Então os bits eles estão entrando aqui. Caso eu queira iniciar a subtração fazendo 1 menos 3, ele vai mostrar aqui menos 2, certo? Como que funciona a subtração, já que eu mostrei aqui na simulação? Bom, quando você seleciona a operação de subtração, você coloca aqui a entrada 1. Utilizando a propriedade da XOR, de que quando uma das entradas da XOR é constante 1, a outra entrada ela vai ser invertida. Mas por que inverter? Porque na subtração de números binários, a gente utiliza a soma entre os números, contudo o número que é negativo, fazemos o complemento de 2 dele, certo? Então, aqui, quando eu seleciono 1, eu inicio o complemento de 2. Eu inverto o bit, certo? E para efetuar o complemento de 2, eu tenho que somar 1. Então, aqui, no meu primeiro full adder, entra o carry in 1. Então, você pode ver aqui o bit 1 entrando. Então, aqui eu inverti o bit e somei 1. Logo, fiz o complemento de 2 e eu estou somando ele com a segunda entrada de bits. Correto? Se caso o número for negativo, a gente fez a mesma implementação, contudo utilizando um health adder, para quê? Quando o resultado é negativo, aqui nesse lado, ele sai um valor 0, né? No nosso sumador e subtrador, quando nós selecionamos a operação de subtração, aqui sai um valor. Aqui sai um valor 0, correto? Entra aqui 0 aqui, ele detecta que o valor está sendo negativo. E aí ele faz. Então, se tiver selecionado a opção 1 aqui, subtração, entra 1 aqui, e quando aqui sai o sinal da subtração, aqui fica 1, logo sai sinal lógico 1, e ele acende o LED indicando o sinal negativo. E nós aproveitamos esse sinal 1 para usar a mesma lógica da porta XOR utilizada para fazer o complemento de 2 aqui, para a gente fazer o complemento de 2 novamente. Porque quando nós fazemos o complemento de 2 de um número, de novo, ele volta a ser o seu estado original. Então, se caso aqui saia o complemento de 2 do número menos 2, aqui a gente tem o bit 2, então o complemento de 2, esse cara aqui, vai ser o menos 2. Então, aqui está entrando menos 2, certo? Em todo mundo aqui, que seria 0, 1, 1, 1. Então, aqui entra o complemento de 2. Eu inverto, você consegue ver aqui no Proteus, ele mostra as entradas aqui, se estão alto ou baixo. Eu inverto os bits e eu estou usando um meio somador para somar 1. Você percebe que aqui ele está utilizando o próprio 1. Então, caso na subtração dê um número, por exemplo, positivo, aqui eu estou fazendo 3 menos 1, aqui a XOR vai ser desativada, então os bits passam completamente. Eles entram no health adder. Só que o health adder ele vai estar somando 0, ó. Tá chegando 0 aqui para ele. Então ele vai somar esse número aqui 2 mais 0, saindo 2 aqui. 0, 1, 0, 0, 0. Certo? Irei mostrar aqui, por exemplo, uma soma
na qual utiliza mais do que 4 bits. Por exemplo, 15 mais 1, 16, 15 mais 3, 18, 15 mais 7 e até por fim 15 mais 15, mostrando 30. 0, 1, 1, 1, 1. Este é o nosso somador e subtrador completo. Essa é a lógica por trás do nosso circuito feito no simulador Proteus. Então, professor Zatar, esse foi o nosso projeto de fim de disciplina, Sistemas Digitais. Foi um circuito somador de 4 bits, mas com representação da resposta no quinto bit. E bom, durante todo esse processo a gente aprendeu muito, né? A gente chegou aqui cru, eu posso dizer que a gente não sabia montar nada sobre circuitos. E todos os ensinamentos aprendidos durante o laboratório, durante as aulas teóricas, contribuem muito para a montagem desse nosso projeto, que foi o nosso primeiro projeto universitário, acadêmico. E bom, como superação durante esse projeto, foi realmente o trabalho em equipe. A gente aprendeu a se desenvolver, a trabalhar em equipe, a desenvolver um projeto junto e também a construir um circuito tão elaborado, porque até então nos laboratórios a gente viu o funcionamento prático de cada circuito individual e pegar todos esses conhecimentos adquiridos, juntar em um único circuito com o propósito final foi algo revolucionador pra gente, né? A gente desenvolveu uma habilidade que a gente nem sabia que tinha. E tudo isso graças às suas aulas. Obrigado, professor. Obrigado.